certo? Para realmente evitar que, né, as pessoas acabem ficando sem informação durante a semana. Então, eu vou aqui, algumas pessoas perderam a prova, tá? Então, aqui, né, eu estou iniciando a gravação agora. Algumas pessoas perderam a prova, então eu vou lá, tá? Na área do aluno de vocês, mostrar a vocês onde é que vocês solicitam a segunda chamada, certo? Isso pode acontecer também com vocês, né? Quem está aqui presente, em algum momento, né? Em alguma prova que vocês acabem não conseguindo fazer dentro do período, tá? Então, não fez a primeira chamada, precisa solicitar a segunda chamada e pagar uma taxa, tá? Onde essa taxa é cobrada na próxima mensalidade de vocês, certo? Se for no último mês, tá? Do semestre, vem um boleto extra. Então, precisa ter atenção a isso. Então, só vai para a recuperação aquele aluno que fez a prova e não alcançou o mínimo de 1.500 pontos, ou seja, acertou menos que 4 questões, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente falar um pouquinho sobre isso. E também aproveitar e comentar sobre os prazos, né? Os novos prazos das atividades da disciplina que estamos cursando no momento. Então, vamos aqui para a nossa área do aluno. Aqui em casa não está muito boa. Deixa eu fechar umas coisinhas aqui para ver se melhora. Esse aqui é o livro. Então, só um minutinho, tá, gente? Pronto. Então, deixa eu vir aqui para... Então, primeira coisa, tá? O aluno não fez a prova de primeira chamada, certo? Isso em qualquer disciplina, tá? Então, perdeu aquele período, estava doente, não conseguiu acessar, viajou, tal. O que é que ele tem que fazer? Passou o período, ou seja, o período, lembrando, sempre será de uma segunda ao sábado, tá? Vocês conseguem fazer, acessar e ter o tempo necessário para fazer até o sábado às 21 horas, porque precisa ter aquele tempinho, se vocês não conseguirem né, ter o tempo de fazer a prova, porque da meia-noite, mesmo que não tenha as 3 horas, o sistema fecha, tá? Então, precisa fazer, né, antes da meia-noite do sábado, então de segunda a sábado, tá? Não conseguiu fazer, o que é que eu preciso fazer? Então, eu preciso vir aqui na minha área do aluno, aqui, ó, em serviços online, tem aqui, ó, solicitações de serviços. Vou clicar aqui e ele vai direcionar para outra tela, certo? Onde tem aqui alguns serviços de preço, tá? E o que é que você vai fazer? Ó? Segunda chamada de prova e exames. Custa R$ 43,90. Aí vai vir aqui que eu não vou clicar, tá? Novas solicitações, tá? Fez isso, confirma aqui o requerimento, vê se apareceu um PDFzinho, né, que é o comprovante que você solicitou. Feito isso, no próximo semestre, no próximo boleto, vai vir esse valor para você pagar, tá? Depois que você solicita, você precisa entrar lá na disciplina que você perdeu aquela prova para verificar qual será a data que você realizará a prova, tá? Então, deixa eu vir aqui para o início para mostrar a vocês, tá? Então, todas as datas, todas as atividades, tá? Elas sempre estão lá com os seus períodos já estabelecidos, tá? Então, existe uma organização dentro, né, da metodologia EAD que eles já deixam tudo programado. Então, não tem como alterar aquelas datas, tá? Aquelas datas são as que estão informando lá e não tem como a gente mudar, certo? O polo não tem autonomia para isso. Então, é o aluno que precisa se adaptar a essas datas, a esses períodos, tá? Porque não tem como alterar. Então, perdi a prova de direito empresarial, vamos dar o exemplo, solicitei a segunda chamada, né? Vou vir aqui na disciplina e vou verificar qual o meu período de prova para a realização da segunda chamada, certo? Então, eu vou vir aqui na opção prova presencial. Por que fica esse nome? Porque nós estamos em prova virtual, né?
apenas devido à pandemia, tá? Porque o MEC não permite, quando, né, de forma normal, que provas de graduações sejam feitas de forma virtual, certo? Então, ó, primeira chamada, tá? Ela aconteceu semana passada até o sábado, certo? A segunda chamada, ela será do dia 14 do 6 ao dia 19 do 6. Então, quem perdeu a primeira chamada precisa fazer esse procedimento que a gente acabou de mostrar e já verificar qual será o período, tá? Então, dentro desse período, você precisa fazer a prova. Se perder a segunda chamada, não tem como recuperar mais. Automaticamente o aluno já está reprovado na disciplina, tá? Perdeu, não fez, reprovado. Por mais que tenha a pontuação mínima nas demais atividades, prova virtual, né, presencial, é um critério obrigatório para a aprovação do aluno. Então, se ele perdeu a primeira, perdeu a segunda, não tem como ele fazer mais, tá? Mas vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que o aluno fez a primeira, mas obteve aqui, ó, 1.500 pontos, só acertou menos que 4 questões. Então, qual é o procedimento? Recuperação. Fez a prova e não alcançou o mínimo, recuperação. Não fez a prova, segunda chamada. Não fez também a segunda chamada, não tem o que fazer, tá? Reprovou, certo, gente? Então, algum de vocês, se tiver tido nota inferior a 1.500 ou se acertou menos que 4 questões, a prova de recuperação será no período de 21 do 6 a 26 do 6, tá, gente? Então, será aqui 5 dias para a realização da prova. Bom, alguém tem alguma dúvida? Enquanto eu vou aqui conversar com o pessoal que está para tentar outra vez. Tem alguma dúvida, gente? Não, né? Então vamos para frente. E aí eu vou aproveitar para a gente verificar aqui, tá? As datas das atividades da nova disciplina. Estamos na disciplina de gestão de projetos, estamos na segunda semana. Não sei se vocês perceberam, tá? Mas houve uma pequena alteraçãozinha na nossa plataforma. Então, não estão sendo disponibilizadas as atividades semanais antes daquela semana. Então, antes a gente conseguia fazer todas as atividades de diagnóstico de aprendizado antecipadamente. Agora não consegue mais. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Ela só fica disponível naquela semana de aula. Então, como estamos na segunda semana, vocês só estão disponíveis para fazer a atividade diagnóstico 1, que foi a semana passada, e a 2, que é dessa semana. A 3, ela não está disponível. Deixa eu ver se está acontecendo com vocês. Ah, não, aqui tá. Deixa eu ver se foi a 4. Porque já começa agora, porque como é diagnóstico, né? Ela começou segunda-feira. Ó, cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Então, atividade de diagnóstico, deixa o sistema aqui atualizar. Atividade de diagnóstico 3, ela ficou disponível a partir de segunda. Ó, já a 4, tá vendo? Ela só vai ficar semana que vem. Então, a gente não consegue mais acessar de forma antecipada. Então, eles estão realmente colocando aquela travinha para que vocês façam, né, de acordo com a metodologia. Então, fazer aquela atividade, né, aquela leitura dentro daquele período da semana, tá? Exatamente, tá? Para que vocês consigam fixar o conteúdo, né? Aproveitar melhor o conteúdo, tá? Então, deixa eu só ver aqui que tem uma aluna com dificuldade de acessar. Deixa eu ver aqui qual é o problema dela. Um minutinho.
Tô voltando aqui, tá? Então, lembrando, né, que vocês precisam, antes da gente iniciar a aula, ter feito a leitura do livro, tá? Estamos na segunda semana, então vocês precisariam ter lido a unidade 2 do livro, tá? Ter feito a leitura do conteúdo Web 2, tá? As 3 sessãozinhas aqui. E realizado a atividade diagnóstico 2, tá? E aí a gente vai para os prazos, tá? Principais. Então, ó, avaliação virtual 1, a gente tem até o dia 5 de abril, e a avaliação virtual 2, que é o dia 12 de abril, tá? Então, estamos na segunda semana, vocês têm conhecimento suficiente, tá? Tendo feito as leituras, para já realizar a atividade avaliação virtual 1, tá? Então, o conteúdo necessário para realizar essa atividade são os conteúdos da primeira e segunda unidade, tá? Terceira e quarta unidade são conteúdos que para vocês realizarem a atividade avaliação virtual 2, tá? Então, dá sempre uma olhadinha nesses prazos para que vocês não acumulem atividade, tá? E o fórum, tá, gente? A gente fica com ele disponível até o dia 29 do 3. Então, ele vai encerrar na terceira semana, tá? No finalzinho da próxima semana, o fórum já encerra, tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre o sistema que quer aproveitar aqui para a gente falar? Não? Então, aqui eu vou começar a nossa leitura, tá? Da aula atividade de hoje. Então, nossa aula atividade 2, tá? Ela vem falar sobre o PM Box, né? Que é uma ferramenta muito útil dentro da gestão de projetos, tá? E ele traz aqui um textinho que fala um pouquinho sobre essa ferramenta, tá? Então, como é que ele começa? Entenda como funciona o gerenciamento de tempo do PM Box. Então, vamos lá. Como você mantém times dentro dos seus prazos? A gestão de fluxo de trabalho é fundamental para garantir a satisfação do cliente ao final de um projeto. Justamente por isso, muitos negócios investem em estratégias como o gerenciamento de tempo através do PM Box. Esta técnica auxilia negócios a identificar demandas, o perfil do tempo, time e outros fatores que influenciam no tempo necessário para executar cada etapa de um projeto. Dessa forma, os prazos podem ser estruturados de modo mais realista, evitando atrasos e sobrecargas de trabalho. Assim, ao final do projeto, o nível de satisfação será muito maior, né? Porque se você consegue executar as atividades necessárias dentro do prazo, tá? Deixa eu silenciar aqui, gente, por favor, porque eu nunca sei. Notificação. Só um minutinho. Então, se a gente consegue, né, realizar cada etapa do projeto, né, que foi lá definido no escopo, dentro daquele prazo estabelecido, com certeza a gente vai entregar o projeto dentro do prazo, tá? Só para a gente lembrar, um projeto ele sempre tem meio e fim, então ele tem tempo de entrega, tá? Então, é uma ferramenta, né, que auxilia o gestor dentro desse gerenciamento. Então, quer saber mais sobre o tema e como a tecnologia pode ser integrada ao gerenciamento do tempo do PMBOK? Então, leia o post abaixo. Então, qual a importância da gestão do tempo nos projetos corporativos? A gestão de tempo é um dos pontos mais complexos do gerenciamento de um projeto corporativo. Geralmente, definidos pelos gerentes, os prazos precisam ser estruturados com muito cuidado, uma vez que isso definirá a maneira como os times trabalharão, quer dizer, a equipe, né? Falei time, mas é equipe. Como os times trabalharão, as ferramentas utilizadas, os gastos e até mesmo a prioridade de etapa. Então, além disso,
A maneira como os prazos são organizados e os fluxos operacional definido impacta diretamente no nível de satisfação do cliente após o projeto terminar. Então, se bem definido, esses dois fatores, tá? Então, o fluxo operacional, né, e o tempo, a satisfação do cliente, contribui para a entrega de um produto dentro do prazo, alinhado com as expectativas de todos os stakeholders e com um bom retorno sobre o investimento. Justamente por isso, então, stakeholders, né, o assunto traz que são todos os participantes envolvidos diretamente num projeto, né? Então, tem a definição lá de quem são considerados stakeholders, né? Justamente com isso, é fundamental investir em uma boa gestão de tempo. Nos projetos corporativos, ela contribuirá para organizar melhor cada etapa, diminuindo riscos, tornando o cronograma mais flexível e garantindo que todos possam se planejar de modo integrado para atingir o melhor resultado possível. Então, como ocorre o gerenciamento de tempo dentro do PMBOK, né, na ferramenta PMBOK? Então, o gerenciamento de tempo PMBOK é feito a partir de um conjunto de processos estruturados de maneira que o time terá mais chances para se manter aderente aos prazos combinados pelo gestor. Então, gente, o time, a equipe, tá? Confira abaixo cada rotina descrita por essa área de conhecimento. Então, primeira rotina, planejamento do gerenciamento de cronograma. Então, aqui, o PMBOK auxilia o gestor a identificar quais são as melhores políticas e procedimentos para desenvolver, gerenciar e controlar o cronograma do projeto. Então, definição das atividades. Nesse ponto, então aqui é o passo a passo, tá? Para você utilizar essa ferramenta. Então, primeiro é o planejamento e gerenciamento do cronograma. Então, aqui, gente, dentro do livro, tá? Ou até mesmo na internet, vocês conseguem um modelo, tá? Para ser trabalhado essa ferramenta. Então, definição das atividades. Nesse ponto, a identificação das atividades que são fundamentais para cada uma das entregas do projeto, ou seja, o que os profissionais devem fazer para atingir os resultados esperados em cada etapa. Sequenciamento de atividades. Aqui, o gestor fará a identificação e a documentação das relações de dependência entre cada atividade. Então, ele vai documentar, tá? Ele vai realmente colocar no papel, né, a relação de dependência de cada atividade. Então, é uma etapa, né? Então, para eu montar, vamos dar exemplo, um evento. Então, para eu poder levar os equipamentos para aquele evento, eu primeiro vou precisar alugar o espaço. Então, é uma correlação das atividades, tá? Uma dependência. Então, uma depende da outra para que possa ser para ser executada. Então, aqui nesse passo, é sequenciamento das atividades, em que tempo, né, tem que ser colocado essas sequências, tá? Para a realização de cada uma. Então, isso auxilia a priorizar rotinas e avaliar como os recursos podem ser distribuídos de um modo mais eficaz. Em outras palavras, as rotinas terão uma sequência lógica clara e objetiva. Então, identificação dos recursos envolvidos nas atividades. Essa atividade é voltada para estimar o tipo e a quantidade de recursos monetários e operacionais que serão necessários para executar cada uma das atividades do projeto. Então, aqui, recursos financeiros, né? Assim, a companhia pode se preparar com mais antecedência e evitar a falta de recursos durante o projeto. Então, definição dos prazos. Nesse momento, o gestor definirá quantos dias serão necessários para executar cada uma das atividades que fazem parte do projeto. É importante que essa etapa seja feita considerando metas, ferramentas, regras internas e o perfil do time envolvido em cada etapa. Então, o perfil da equipe, do time, tá? Desenvolvimento do cronograma.
Aqui é feita uma análise de cada atividade e sua duração, as restrições e os recursos que são necessários para criar o cronograma do projeto. Esse ponto é um dos mais importantes para definir o cronograma do projeto. Então, controle do cronograma. Esse momento é voltado para o gestor controlar as mudanças que são feitas no cronograma, assim como seu impacto no fluxo de trabalho. Qual a importância da tecnologia para gerenciar seu projeto corporativo? Então, a tecnologia tem desempenhado um papel de destaque na gestão de projetos corporativos. Então, existem ferramentas onde vocês vão lançar todas as atividades, os prazos, tá? E o controle dela. Então, se uma atividade é feita, então vai lá, marca que ela foi feita, tá? Se ela está atrasada, o sistema vai lá e vai informar que aquela atividade está atrasada. Então, quando, na forma sequência, uma atividade é feita e tem uma que depende dela, então vai sinalizar que já pode iniciar a nova etapa. Então são ferramentas, tá, que existem, que auxiliam muito o gerente do projeto. Tá? Soluções tecnológicas modernas permitem que a empresa seja mais eficiente, consigam reduzir erros e aumente a integração entre os times de cada etapa. Isso permite ao negócio ter mais agilidade na entrega dos resultados, assim como maior nível de inovação e performance. Quando falamos de gestão de tempo, por exemplo, o uso de um bom sistema de gestão de projetos permite o líder avaliar como todas as etapas estão sendo executadas. Então, facilita para o gestor, acompanhar dentro daquela sistemática, daquele sistema, a evolução das atividades, distribuindo responsabilidades e garantir que nenhum gargalo seja ignorado. Então, se tem lá um tempo que não está sendo cumprido, o gestor tem como visualizar de uma forma mais prática, tá? Mais eficiente, mais rápida, se aquele projeto ele está, dentro de um sistema informatizado, e aí ele vai lá ver aquele errozinho e já vai lá junto com aquela equipe que foi designada para realizar aquela atividade e ver como consegue resolver aquele problema. Então, em outras palavras, haverá uma gestão centralizada das rotinas, garantindo que nenhum problema possa interferir no dia a dia do projeto. Então, a distribuição mais ágil de tarefas, por exemplo, permite que as equipes façam o seu planejamento de modo mais inteligente. Ao mesmo tempo, a empresa conseguirá evitar os gargalos e se perpetuem, que os gargalos se perpetuem por muito tempo. Ou seja, sempre que um time estiver atrasado, o gestor poderá entrar em ação rapidamente para solucionar o problema e garantir que as equipes retornem ao seu fluxo operacional. Portanto, o time aqui, tá, gente? O negócio deve sempre, portanto, o negócio deve sempre considerar o investimento em um sistema de gestão de projetos como forma de incorporar as técnicas. Então, tá? Lógico, tá, gente, que existem projetos que não necessitam, São ações, são atividades que você consegue dentro da sua equipe controlar, tá? Sem que haja necessidade, tá? De um sistema informatizado, certo? São tarefas mais simples, mais fáceis e um tempo menor, tá? Mas existem projetos grandes que necessita, tá? É fundamental a implantação de um sistema dentro da realização daquele projeto, tá? Então, voltando aqui, como a de um gerenciamento de tempo PMBOK ao seu dia a dia. Dessa forma, será possível atingir melhores resultados sem comprometer os custos do negócio. Então, como manter-se aderente a prazo com mais eficiência? Gerenciar projetos corporativos não é uma tarefa simples. Garantir que a combinação de vários fatores ocorra de maneira mais fluida possível, sem conflitos ou erros, é algo que demanda um grande esforço do gestor. Deixa eu ver se tem alguém aqui para entrar, tá, gente? Não. Então,
Se pouco cuidado for tomado, a companhia corre risco de sofrer com erros, conflitos e baixa produtividade. Além disso, há um risco de um atraso, atrapalhando as receitas da companhia e a entrega dos resultados. Justamente por isso, o negócio precisa estruturar estratégias para maximizar a aderência dos times durante o projeto, dos times. Técnicas como o gerenciamento de tempo PMBOK auxiliam a companhia a manter os times dentro dos prazos, ao evitar gargalos e indicar a melhor forma de orientar as rotinas de cada etapa. Assim, o negócio pode evitar problemas e dar mais qualidade ao seu projeto. Tá, gente? E aqui tem aquelas questõezinhas que eu coloquei um pouquinho mais cedo lá no grupo, tá? E aí eu gostaria, se alguém fez, trouxesse aqui a opinião de vocês. Então, primeira, o que faz a gestão de tempo ser tão importante em um projeto dentro de uma organização? Então, alguém fez a pesquisa para compartilhar aqui com a gente? Não? Me ajudem, gente, por favor. Jéssica, quer falar, Jéssica? Tá falhando o teu áudio. Acho que ela desistiu, né? Então, gente, o texto trata exatamente sobre isso, né? Deixa eu compartilhar aqui. Então, ele traz, né? Ele diz que esse gerenciamento é importante, tá? Para que possa ter uma eficiência na entrega do projeto, tá? Para que se evite alguns gargalos, né? Esse acompanhamento, esse controle, evitando, né, que as tarefas ocorram atrasos na tarefa e, consequentemente, a entrega do projeto também tenha um atraso, tá? Então, é fundamental esse controle, tá? Porque todo projeto, ele tem um tempo, tá? Ele tem um objetivo, tá? Normalmente, ele é um surgimento de algo novo que precisa acontecer num determinado tempo. Então, precisa existir esse controle dentro do projeto, tá? E também, tá, no dia a dia de vocês, essa informação, essa técnica, né, esse conhecimento sobre gerenciar alguma construção é muito importante também, tá? Pode facilitar muito as atividades, né? A forma de vocês trabalharem no momento em que surgir algo novo a ser feito, tá? Então, deixa eu voltar aqui para a gente ir para a segunda questão. Então, você utiliza a gestão de tempo no seu dia a dia? Como? Então, você consegue utilizar a gestão de tempo na sua vida pessoal também? Dê um exemplo. Então, alguém quer compartilhar aqui se dentro da empresa de vocês, vocês conseguem trabalhar com essa gestão de tempo? Bora, gente, vamos participar para deixar a aula um pouquinho mais interativa. Só eu falo aqui. Isso aí seria realmente ouvir vocês, né? Então, se ninguém quer compartilhar, tá? A gente vai o próximo passo aqui, que é conversar sobre o portfólio. Gente, querem fazer alguma pergunta? Aproveita esse momento, tá? Para que a gente tire as dúvidas de vocês, antes que a gente comece a próxima atividade. Então, gente, nessa outra atividade, eu vou precisar que vocês, se surgirem alguma dúvida sobre o que eu estiver falando, vocês se manifestem, tá? Porque eu vou deixar esse vídeo ali gravado para os alunos que faltaram, tá? E também para que vocês, no momento em que estiver construindo o portfólio, se tiver alguma dúvida, acessem esse vídeo, tá? Para que a gente não fique também martelando na mesma informação, tá? Então, é importante que vocês, se tiverem alguma dúvida sobre o que eu estiver falando, se manifestem, tá?
Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é onde vocês vão encontrar o material para a construção do portfólio, tá? Só um minutinho, tá, gente, aqui. Então, deixa eu lá compartilhar a tela com vocês. A gente vem aqui na tela inicial. Ó, atividades interdisciplinares. Então, nesse semestre, né, a partir desse semestre, nós temos duas atividades interdisciplinares. Uma delas é o portfólio e a outra é o desafio nota máxima, tá? Vocês precisam alcançar no mínimo aqui 500 pontos, tá, gente? Então, quem ainda não conseguiu pelo menos os 500 pontos, tenta aí fazer as atividades, tá bom? Então, o nosso portfólio, certo? Primeira coisa que vocês precisam fazer é criar o grupo de vocês, tá? Então, para criar o grupo, só quem cria o grupo é o líder da equipe, tá? O líder da equipe tem a tarefa de publicar, tá? O trabalho, certo? Então, só quem vai poder criar o grupo, certo? E postar o trabalho quando for feito é quem for o líder, tá? Então, escolham, né? O líder de vocês, aquela pessoa que realmente tem disponibilidade, tá? Para não prejudicar os alunos, certo? Então, criação do grupo. Essa turma aqui só tem 4 alunos, então já estão todos aqui criados. Desculpa aí, tá, gente, que eu entrei na turma de vocês. Então, quem ainda não criou, vai vir aqui nessa fontezinha e clicar no nome dos alunos que vai fazer parte do seu grupo. Feito isso, tá? Aqui a gente vai encontrar o PDF, tá? Para a construção do portfólio. Gente, detalhe, quando vocês construírem um artigo, a postagem do artigo, o arquivo, precisa estar em Word. Não pode enviar o trabalho em PDF, tá, gente? Vocês precisam enviar o trabalho em Word, tá? Senão vocês vão perder tempo. O professor, né, tem um tempo, o tutor online tem um tempo para corrigir. Então, quando ele for corrigir, se tiver em PDF, ele vai devolver. E se tiver fora do prazo, vocês vão precisar ir para o tempo de recuperação, tá? Então, não esquece, o arquivo precisa estar em Word. A gente tem aqui o nosso período, tá? Então, precisa enviar até o dia 3 de maio, certo? A gente tem aí um pouquinho mais de um mês, menos de 2 meses. E o período de revisão, tá? Ele começa do dia 24/5 ao dia 31/5, de recuperação, no caso. Então, dentro desse prazo, o tutor vai corrigir e retornar o trabalho para vocês. Se tiver alguma sugestão de melhoria, vocês precisam postar dentro do prazo de recuperação, tá? Aquele aluno que, por um acaso, aquele grupo não conseguir mandar aqui, podem enviar nesse período aqui de recuperação, porém, o tutor pode pontuar, tá? Com uma avaliação a menos, certo? Pelo atraso, tá, gente? Então, vamos todos tentar enviar até o dia 3 de maio, certo? Então, clicando aqui, a gente tem acesso ao nosso material de portfólio, tá? Então, aqui são as orientações, né? Vocês precisam, vou ver se eu encontro pode até usar o do semestre passado, tá? Aquele modelinho com a capa, contra a capa, né? Só vai mudar o título, né? Se tiver alteração de algum aluno e o nome dos professores. Então, aqui, ó, na contracapa, tá? Vocês precisam colocar o nome dos professores, que são os orientadores, tá? Porque são eles que constroem esse material. Então, vocês precisam colocar lá o nome dos professores. E se quiser também, né? Se é aquele aluno que pede a minha ajuda, pode colocar lá também, né? Caso eu tenha ajudado, o meu nome também, certo? Então, vamos lá. A gente vai. É interessante que vocês façam a leitura, tá? Os objetivos, habilidades que são trabalhadas nesse trabalho, tá? Tudo que é feito dentro da metodologia, ela tem uma finalidade, tá? Ela teve um estudo, uma preparação da equipe pedagógica, tá?
para estimular, né, a construção de algumas habilidades importantes para o profissional, né, de administração e de ciências contábeis. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a leitura da situação geradora de aprendizado. Então, né, trata-se da empresa de cosméticos Vitalcare. O que é que ele diz aqui na historinha? A empresa de cosméticos Vitalcare, localizada na região sudeste do Brasil, onde existem mais de 5 empresas que atuam no mesmo ciclo nicho de mercado, é muito conhecida em sua cidade e em seu estado. Cresceu muito desde sua fundação em 1990. Já nas demais regiões, o mercado é pulverizado, possuindo uma vasta quantidade de empresas ofertadas de bens similares. Então, é uma empresa reconhecida por produtos de qualidade e bom custo versus benefícios. Então, gente, essa historinha aqui, tá? Ela não é o resumo, tá? Então, muita gente se confunde na hora de construir o artigo com essa informação aqui sendo o resumo, tá? O resumo é a última coisa que vocês precisam fazer, certo? Pois ele vai resumir aquilo que vocês estão construindo. Então, deixa eu ver quem chegou aqui. Kelly, pode falar, Kelly. Levanta a mãozinha. Fica à vontade, tá, Kelly? Se quiser falar. Então, vamos lá. Pode falar sem problema, tá, gente? Então, esse textozinho aqui que apresenta a historinha da empresa, tá? Ele faz parte do desenvolvimento do trabalho. Então, antes de vocês começarem a executar as etapas, vocês precisam fazer um resumo disso aqui, tá? Mas dentro do desenvolvimento. Então, vocês vão pegar essa historinha aqui e contar com a história de vocês, lá no desenvolvimento do trabalho, tá? Antes de começar as etapas. Então, você vai contar, você vai explicar ao leitor do que se trata aquele trabalho. Então, você vai começar a contar o porquê. Oi, Kelly. Ô, Dani, a respeito, mas é depois que você vai falar sobre o desafio da nota máxima. Pronto, Mas aí você ainda vai falar sobre isso. eu falo. Mas qual é a sua dúvida? Pode falar. Ele é obrigatório, né, isso? E eu vejo que eu faço, aí toda semana eles disponibilizam mais atividade. É assim mesmo? Isso, toda semana são lançadas 3 listas, tá? Vocês podem fazer até 3 listas por semana. Lança numa segunda e encerra no domingo daquela semana. Essa atividade é para que você acumule o maior número de pontos possíveis, tá? Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Mas e reprova, Dani? E você Se não precisa ter no fizer? mínimo 500 pontos. Tendo 500 pontos, tá tranquilo. Então, você precisa pontuar aqui, ó. Tá. Dentro dessa caixinha aqui do desafio nota máxima, lá a pontuação é maior. Lá existe, Entendi. ela existe uma inversão de pontos para ser somado aqui. Essa pontuação que você vai ganhar aqui, ela vai ser somada em todas as disciplinas, tanto no desafio nota máxima quanto portfólio, porque são atividades interdisciplinares, tá? Então, ela Certo. envolve as disciplinas, tá? Então, tendo 500 pontos Tá aqui, tá tranquilo, certo? Agora, quanto mais você ótimo. pontuar, melhor, tá? Uhum. Certo. Vou voltar aqui. Então, gente, Tá. voltando, vocês precisam fazer um resumo dessa historinha, tá? Para contar ao seu leitor o que é que vocês estão fazendo. Então, o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão prestando uma consultoria para a empresa Vitalcare, tá? Onde vocês foram contratados como gerentes, né? Para desenvolver esse projeto que eles têm aqui uma intenção de produzir, tá? Então, vocês precisam contar ao leitor essa historinha. Você vai falar um pouquinho da empresa, vai falar um pouquinho do nicho de mercado, vai falar o que é que essa empresa, com o que é que essa empresa trabalha, tá? Qual é o objetivo desse trabalho com a empresa, tá? Isso tudo no desenvolvimento, certo? Então, continuando. A Vitalcare
desenvolve cosméticos e produtos de higiene pessoal em seu portfólio, como cremes hidratantes, shampoos de tratamento, condicionadores, máscaras capilares, sabonetes hidratantes e também maquiagens. Com o advento da pandemia, a Vitalcare precisou de uma tática e saída estratégia para continuar a ter e atender a grande parcela de mercado que possui. Além de realizar campanhas de conscientização com o apelo Fique em Casa, ela também aumentou o investimento no digital visando vender mais pelo seu e-commerce da marca, onde a empresa recebia seus produtos, onde a pessoa recebia seus produtos sem sair de casa, logo respeitando as normas de isolamento social. Além disso, em meio a tempos difíceis, a Vitalcare decidiu ir além. Ela estava vendo e verificando a necessidade de inserir um novo produto em seu mercado, o álcool em gel, o qual a empresa batizou de Álcool Care. Então, para dar início a este novo empreendimento, a empresa verificou a necessidade de desenvolver um projeto para este novo produto. Então, e é isso aqui que vocês vão trabalhar, tá? É nesse novo projeto, tá? Na fabricação e na comercialização do novo produto, que é o álcool em gel, tá? Álcool Care. Então, e precisamente ser algo rápido para acompanhar o timing do mercado e ofertar um produto de qualidade tão necessário à situação da pandemia. A empresa precisaria levantar alguns pontos importantes neste momento, como a necessidade de cuidados com a saúde de seus colaboradores em geral. Então, aqui ele já começa a dar dica, né, do que vocês vão fazer. Então, já começa aqui a citar as disciplinas que são trabalhadas no semestre. Então, ele está falando das legislações e decretos acerca da forma de trabalho da pandemia, necessidade de encontrar fornecedores de matéria-prima do álcool em gel, recursos financeiros disponibilizados pela empresa para este projeto e a necessidade de contratação de mais profissionais nas linhas produtivas para produzirem o álcool em gel. A empresa sabia que tinha uma oportunidade de mercado colocando o álcool em gel, pois, né, existe uma demanda sobre o produto, então existe, né, essa oportunidade de venda em uma linha produtiva e também conhecia seus colaboradores do setor químico, sabendo que estes desenvolveriam uma ótima fórmula de álcool em gel, a qual continuaria levando a qualidade aos seus consumidores e agora também levaria saúde. Dessa forma, esse será o cenário que você irá atuar a fim de contribuir para que a empresa de cosméticos Vitalcare elabore um bom planejamento para o seu projeto, sendo capaz de realizar a gestão do mesmo em tempo hábil e de maneira satisfatória. Então, agora é com você. Vocês tiveram uma grande oportunidade e foram contratados para serem gestores do projeto da Vitalcare em sua nova empreitada. Para tal, vocês devem responder as questões a seguir acerca da implementação do projeto do novo produto, o álcool em gel Vitalcare, o álcool em gel da Vitalcare, chamado de álcool Care. Então, gente, vocês vão se comportar sempre com essa postura, tá? Vocês são os gestores. Vocês vão escrever o artigo, né? Colocando lá as sugestões, né? Fazendo as respostas aqui do passo a passo, sendo vocês os gestores, tá? Então, lembrando que é fundamental que vocês falem um pouquinho da empresa, né? Antes de começar as etapas, tá? Então, no copia e cola, tá, gente? Que pode ser considerado plágio. Então, sempre lê as orientações, escreve lá no Word com outras palavras, tá? Faz a interpretação aqui. Então, o primeiro passo. A criação de um produto e a sua devida comercialização exige muita responsabilidade e planejamento, principalmente quando o produto, no caso o álcool em gel da Vitalcare, diz respeito à proteção e saúde e integridade física do adquirente do produto. As diversas formas atuais de vinculação e informação têm permitido às pessoas conhecerem dados e pesquisas sobre a pandemia do coronavírus, aumentando significativamente a consciência acerca da importância do uso do álcool em gel. Então, essa nova forma, né, da gente
viver em meio à tecnologia, faz com que a gente aprenda mais, né, e exija mais das empresas, né, que elas cumpram realmente com as regras, né, com aquilo que ela está oferecendo. Então, consequentemente, esta grande demanda contribuiu para a elevada oferta ao produto. Todavia, isso não impediu que os fornecedores distribuíssem um produto sem qualidade exigida de álcool ou criassem publicidades enganosas e abusivas. Então, foi o que mais a gente viu no início, né? Que o álcool em gel, ele não tinha as devidas concentrações, né? Existia uma certa uma coisa não leal, né, em relação à comercialização do produto. Então, no entanto, tendo em vista que vocês são gestores experientes e responsáveis, a fabricação e a distribuição do álcool em gel da Vitalcare atenderá a todas as normas de saúde, respeitando a figura do consumidor. Por isso, vocês impedirão que a Vitalcare. Então, gente, antes de começar a exatamente responder as perguntas, sempre precisa ter um texto introdutório daquela etapa, tá? Então, vocês vão ler isso aqui, interpretar e também colocar lá, tá? Fazendo a introdução daquilo que vocês estão resolvendo. Então, vocês vão precisar colocar, sim, que lá vocês vão, a Vitalcare vai produzir e comercializar álcool sem ela não vai, ela vai, que é que ele está dizendo, né? Que vocês vão impedir, né? Que produza e comercialize álcool sem a qualidade suficiente de todos os componentes exigidos, de modo que o rótulo do produto retrata a real qualidade, quantidade e qualidade, com o devido respeito ao consumidor. Então, vocês vão dizer que o álcool, ele realmente respeita. Então, vocês vão explicar isso aqui com a palavra de vocês, antes de fazer o que ele quer. Então, faça a publicidade em ordem apelativa, explorando o medo e a superstição do consumidor. Então, não vai poder fazer isso, né? Então, não vai explorar os medos, tá? Do consumidor. Então, a partir do contexto apresentado, reflita e responda de forma fundamentada as seguintes indagações. Então, quando ele fala fundamentada, tá? Vocês precisam fazer a pesquisa da teoria sobre aquilo, tá? Sobre aquilo que ele quer que você responda. Então, não é logo, né? Deixa eu ler aqui para vocês entenderem. Então, o que é que ele diz no primeiro questionamento? Então, vocês não vão pegar isso aqui, copiar e colar, responder o que está aqui. Não, vocês vão criar um texto com a pergunta e a resposta, tá? Trazendo a fundamentação do que está sendo abordado aqui, tá? Então, a teoria que vocês vão encontrar lá no livro do que está sendo abordado nessa questão. Então, não é para colocar assim, primeira questão, copiar a questão e responder. Não, vocês vão criar um texto, tá? Dentro dessa pergunta com a resposta, tá? Então, caso a Vitalcare não consiga as recomendações do gestor e das normas de saúde, fabricando, comercialização e divulgando o álcool em gel com concentração de etanol diversa da indicada na embalagem. Então, ou seja, ele informa ser 70, então lá ele vai informar na embalagem que tem 70, enquanto na realidade era apenas 50% de álcool, né? Estaciar diante de uma publicidade enganosa ou abusiva. Então, vocês vão descrever essa hipótese, tá? Lá no trabalho, e vai dizer se isso se trata de uma publicação enganosa ou uma publicação abusiva, tá? Sugestão. Vocês podem tanto pesquisar as duas publicidades, então, quando é que é uma publicidade enganosa? Então, vocês vão lá. Quando é que é uma publicidade abusiva? E depois vai dizer, no caso citado, essa seria uma publicidade enganosa ou abusiva. Vocês vão então dizer qual seria essa publicidade, certo? Alguma dúvida até aqui? Entenderam, né? Sempre coloca a questão em forma de texto, tá? Faz a fundamentação, ou seja, faz a pesquisa sobre o assunto, que no caso aqui são o que é a diferença entre publicidade enganosa e publicidade abusiva, e vai responder qual, nesse caso, do que se trata, tá? Então, segunda, na hipótese da Vitalcare vincular propagandas e ofertas explorando o medo dos consumidores, mostrando, por exemplo, diversas pessoas contaminadas pelo Covid. Então, se lá na propaganda, né, tivesse, né, como apareceram alguns cenários, vários caixões, né, fazendo um apelo mesmo ao medo das pessoas, né, de forma sensacionalista,
no sentido de estimular o consumo de álcool em gel, né? Com o objetivo de fazer com que as pessoas tenham medo de morrer e comprem o álcool em gel, né? Esta se há diante de uma publicidade enganosa ou abusiva. Então, você já vai estar lá tendo fundamentado a diferença das duas ou trazendo a explicação das duas. E aqui você vai dizer, nesse caso, se trata de uma publicidade, né? Ou enganosa ou abusiva, que vocês vão fazer a pesquisa, tá? Terceira, fornecedor responde por eventuais danos decorrentes da publicidade enganosa ou abusiva, então vocês vão responder, tá? Sempre, certo? Fazendo através de texto, né? Para copiar a pergunta e ir lá e depois responder não. Então vocês vão dizer, quando acontece do fornecedor cometer uma publicidade enganosa ou abusiva, qual é a penalidade para esse fornecedor, tá? Qual é a consequência desse ato para o fornecedor, tá? Então, a terceira etapa, vocês vão dizer a consequência do ato para a empresa que faz esse tipo de publicidade. Até aqui, ok? Acho que sim, né? Vamos para a segunda. Então, a segunda, ela vai trazer para a gente aqui, então, gente, primeiro passo, ele está trazendo a nossa disciplina de Direito Empresarial, certo? Então, vocês vão encontrar essas respostas no livro, tá, gente? Então, tudo isso aqui vocês encontram no livro, tá bom? Segunda, sabe-se que um projeto é uma ação diferente de tudo que já foi feito até aquele momento. Então, um projeto é algo novo, tá? E ele é único, que tem recursos limitados para ser executado. Então, gente, isso aqui vocês vão fazer um parágrafo introdutório, sempre usar esse textinho com suas palavras, tá? Para iniciar aquela nova etapa. Então, aqui, gente, vocês podem colocar o título, tá? Ao nome da disciplina. Então, daqui, em vez de passo 1, você pode colocar Direito Empresarial. Então, aqui, passo 2. Então, no título lá do artigo, tá? Vocês podem colocar aqui, Gestão de Projetos, tá, gente? Então, vocês podem titular, tá? No caso, esses subtítulos, né? Porque o título é o desenvolvimento. Então, tudo isso aqui ainda faz parte do desenvolvimento, certo? Então, os subtítulos, você pode colocar nomes nele, colocando o nome das disciplinas que estão sendo trabalhadas. Então, sabe-se que o projeto é uma ação diferente de tudo, não, que tem recursos limitados. O projeto tem administração e estrutura administrativa próprias. Possui um período específico, tendo uma data de início, então ele está aqui colocando, por exemplo, 10 de janeiro, então ele aqui está sugerindo que vocês coloquem prazos, tá? Nesse projeto, nessa produção e comercialização. Então, quando que esse produto vai começar a ser vendido? Então, vocês precisam também, nesse momento, colocar essas datas, tá? E uma data para ser concluído, por exemplo, 18 de maio. Possui um patrocinador, aquele que fornece recursos financeiros para projetos acontecer, que pode ser a própria empresa, né, pessoa, um banco, um consórcio. Então, vocês também aqui, ele já está dando uma ideia que vocês vão sugerir, tá? Quem vai ser o patrocinador. Então, vai ser recursos da própria empresa, vai pegar um empréstimo, tá? Vai fazer um consórcio, certo? Então, logo, com base em seus conhecimentos adquiridos na aula acerca de gestão de projetos e considerando o projeto do novo produto Alquicare, analise as colocações a seguir. Então, isso aqui será, enfim, a pesquisa de vocês. Então, é conhecido que todo projeto tem um objetivo claro do que deve ser realizado, sendo definido em termos do produto final, cronograma e orçamento. Sobre a Vitalcare, qual o objetivo do seu novo projeto? Então, gente, isso aqui no livro, tá? Vocês vão encontrar a definição de como vocês vão fazer para documentar, tá? Para escrever, né? Evidenciar um objetivo dentro de um projeto, certo? Então, lá no livro, deixa eu colocar aqui o F3, aqui é a segunda, mas você tem aqui a definição do que é o objetivo do projeto. Então, vocês vão pesquisar aqui, ó. Vai lá no PDF do livro, clica F3 no seu computador, escreva aqui o nome objetivo. Vai facilitar a pesquisa de vocês, tá? Então, o objetivo do projeto. Então, vocês vão ler toda essa parte que está envolvendo os objetivos do projeto, para saber como é que vocês vão criar, tá? Esse objetivo aqui, que é, né, essa construção, essa confecção e comercialização do álcool Karen, tá? Então, qual é o passo a passo? Então, vocês vão ler aqui direitinho, tá? Ó. Se for o caso de uma equipe não conhecer os objetivos do projeto, seus planos
Para identificar onde ocorre os erros do projeto, é necessário estudar suas fases. Então, aqui vocês vão precisar fazer uma leitura dessa parte. Então, gente, cada aluno vai ficar com uma etapa, né? Às vezes até mais de um aluno fica com a mesma etapa. Então, dá para vocês pesquisarem, fazer a leitura real da teoria daquilo que está sendo pedido aqui e trazer, tá? Um conteúdo fundamentado, certo? Então, aqui, tá, gente? Então, vocês vão fazer a definição do objetivo, tá? Do novo projeto. Segundo, em um projeto, durante a gestão do mesmo, devemos considerar que sua eficiência mostra o sucesso no cumprimento das metas estipuladas. Logo, em relação aos impactos ao cliente, como a Vitalcare poderá realizar esta análise e mensuração? Então, gente, no livro vocês encontram lá essa definição, tá? Essa fundamentação dos possíveis impactos do cliente. Vocês precisam lá fazer a leitura, né? Entender a teoria para que vocês consigam, ó, faz a pesquisa lá, certo? E que vocês consigam. Então, ele diz aqui quais são os impactos, tá? Que vocês precisam estudar, certo? Ó, impacto ao cliente, está ligado ao cumprimento com os requisitos e especificações, benefícios para o cliente, satisfação. Então, isso aqui vocês têm que detalhar, certo? Quais serão os possíveis impactos, tá? Que o cliente tem dentro que você na construção desse projeto. Até aqui tudo bem, gente? Então, vamos aqui para a terceira etapa. Terceiro passo, a gente traz a disciplina. Deixa eu dar uma olhadinha aqui qual é. Enquanto abre, eu vou lendo aqui. Então, a pandemia do novo coronavírus traz um contexto diferente para as empresas. Mesmo recorrendo às entregas, a tendência é que seja mais difícil manter o ritmo de venda de antes nesse caso, ganha relevância a atenção que deve ser dada a uma das estratégias mercadológicas mais cruciais, a precificação, tá? Então, vocês precisam precificar de forma adequada, né? Para que vocês não tenham prejuízo, tá? Ou que vocês acabem fazendo preço acima do mercado e não vendendo, certo? Então, a adequada determinação do preço de vendas é a questão cada vez mais fundamental para a sobrevivência e crescimento das empresas, independente do porte ou da área de atuação. Para Mengliorini, acho que é assim que se lê, 2012, que é o autor do livro, o MERCAP consiste em uma margem que, via de regra, se representa de forma de um indicador, que é incorporado juntamente ao custo do produto do custo da variável, dependendo do sistema de custeio. Então, aqui, tá, gente? A gente está trazendo a disciplina de análise de custo, eu acho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não me recordo quais são todas as disciplinas. Então, ó, a gente vai trabalhar aqui no passo 3, a disciplina de análise de custo, que ainda não iniciamos, tá? Mas nada impede de vocês já começarem a pesquisar. Então, vai pesquisar lá o que é MERCAP, né? Então, o sistema de custeio, certo? Então, aqui vocês vão... Aquela pessoa que tem mais afinidade com esse assunto, tá? É a sugestão para ficar com essa etapa, certo? Então, a empresa Vitalcare tem uma oportunidade de mercado colocando o Alcare em sua linha produtiva. E, para isso, precisa elaborar seu preço de venda corretamente, a fim de que este item seja competitivo e que traga à empresa uma lucratividade estimada. Em uma análise, os gestores chegaram aos seguintes dados. Despesas, então aqui ele já traz os dados. Então, quando você chegar aqui dentro da disciplina, então vamos aqui abrir o livro, ver se dá tempo a gente fazer isso. A aula só começa às 8h40, a gente ainda tem aqui 30 minutinhos, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem alguém aqui para entrar. Acho que não, né, gente? Então, enquanto aqui abre, né, a gente vai fazendo a leitura. Então, ele diz, né, 7% de despesas comerciais, 6% de comissão, 5% tributos, né, ICMS, PIS, COFINS, 27%. A margem de lucros esperada para a empresa é de 15%. O custo do produto, então, né, resumir, é o custo desse produto, então,
juntando, né, todos esses dados que ele dá aqui, o custo por unidade é de R$ 9,54, tá? Sendo assim, determine o preço de venda unitário do Alcari utilizando, tá, a ferramenta Mercap, né? Multiplicador, considerando que o preço do mercado é de R$ 26,00. Então, o preço normalmente, tá, de produtos similares ao que a empresa Vitalcari quer produzir, que é o álcool Cari, tá? Então, o preço no mercado, de acordo com esse cenário aqui, ele custa R$ 26,00, certo? Ao final, faça uma análise entre o preço encontrado em relação ao preço do mercado. Para elaborar o preço de venda, utilize a seguinte fórmula. Então, gente, ó, ele já dá aqui a fórmula, tá? Mas na disciplina, vocês vão lá no livro, certo? E vocês vão pesquisar essa informação no livro, tá? Por quê? Depois que vocês fizerem um cálculo, ele pede para você fazer uma análise entre os preços que você encontrou com aquele preço que é trabalhado no mercado. Então, quando o resultado que vocês vão encontrar aqui, vocês vão saber, vocês vão ver se ela é maior ou menor do que o preço do mercado, tá? Então, vocês vão fazer um parágrafo final nessa etapa dizendo que o preço da empresa, né, Vitalcari para o álcool Cari, ele está acima ou abaixo daquele produzido. Então, vocês vão fazer uma análise de acordo com esse multiplicador aqui, que vai ser apresentado na disciplina de análise de custo, tá? Então, o livro nem está aqui, mas aí eu posso pegar ele para vocês, tá, gente? Quem quiser já iniciar, pede para eu pegar esse livro aqui, tá? Para vocês, que eu tenho como pegar na minha área. Alguma dúvida aqui, gente? Então, ó, vai fundamentar, lógico, então vai trazer esse textozinho aqui, vai colocar aqui 3, né, subtítulo 3, análise de custo, vai fazer um parágrafo introdutório, fazendo uma interpretação desse texto todinho aqui, com as suas palavras, em seguida vai fazer o cálculo e finalizando a conclusão com análise entre os preços encontrados e o preço do mercado. Certo, gente? Alguma pergunta até aqui? Lembrando que faz a pesquisa lá. Se quiser trazer a fundamentação desse multiplicador, então vai lá, pesquisa dentro, pode colocar até uma citação que foi encontrada lá no livro sobre esse multiplicador, tá? Para fundamentar mesmo o artigo que vocês estão construindo, certo? E aí a gente vem para a quarta etapa, que ele vai trazer aqui, se eu não me engano, a disciplina de macroeconomia. Então, deixa eu abrir lá, tá? Em tempos atuais, considerando a crise, é grande a concorrência e globalização econômica. As empresas, para aumentar as suas participações no mercado, então, market share, bem como para maximizar seus lucros, procuram por estratégias que possam oferecer ao consumidor uma cesta com produtos e serviços diferenciados. Então, aumenta o leque de comercialização, tá? No entanto, isso vai depender da estrutura de mercado no qual a empresa participa. Então, será que ela tem como fazer isso, né? Deste modo, sugere diversas estruturas de mercado que podem definir a forma atual dos negócios, seja ela nacional ou internacional. Conforme as informações evidenciadas no texto, você deverá apresentar um relatório destacando as principais características da estrutura do mercado na qual a empresa atual, a empresa Vitalcari, está inserida, de acordo com a região, e comparar com as características da estrutura do mercado das demais regiões. Então, vocês vão fazer uma pesquisa aqui, ó, sobre o market share. Vocês vão encontrar no livro da disciplina de microeconomia, né, macro e micro, tá? Então, vocês vão pesquisar, então vão identificar como é que você vai fazer esse relatório, com certeza tem lá no livro, tá, gente? Se teve qualquer dúvida com essa etapa aqui, que é mais complicada, entre em contato comigo, quem for fazer, tá? Para a gente detalhar um pouquinho mais essa etapa, fazendo a pesquisa no livro. Isso aqui é um pouquinho mais complexo, para quem não tem muita afinidade, pode ficar com dúvida, tá? Mas lembrando, se você tem afinidade com esse assunto, vai lá na sua equipe e diz, gente, ó, eu consigo fazer essa parte aqui, tenho afinidade, tá, gente? Alguma dúvida aqui? Então, vai pesquisar, certo? Como é que faz essa estruturação de mercado? Com certeza tem informação nessa pesquisa aqui lá no livro, tá? Ou na internet mesmo, tá, gente? Alguém tem alguma dúvida aqui? E aí a gente vai, então, para o quinto passo, que aí a gente vai falar da disciplina de análise de investimento, fontes de financiamento, tá?
Considerando o desenvolvimento do projeto produto Alcucare, para que esse produto seja comercializado, a empresa terá que expandir sua estrutura produtiva de fábrica. Então, em 70 metros quadrados, ela vai precisar aumentar a sua fábrica para poder conseguir produzir, né, esse novo produto. Realizar a compra de máquinas e equipamentos, contratar 10 funcionários e comprar matéria-prima para a produção do álcool. Tendo com base o montante a ser investido. Então, já foi identificado que para se aplicar essas atividades aqui, vai precisar-se de 500 mil reais. A principal atividade neste momento é a tomada de decisão de investimento. Assim, será necessário realizar um estudo sobre a viabilidade do projeto e, com isso, gerar um relatório com os resultados do estudo, com base no orçamento de custo e aquisição para a produção e comercialização do novo produto, bem como das receitas esperadas do produto Alcucare. Então, o que se espera lucrar com esse novo produto. A diretoria da empresa elaborou uma projeção de fluxo de caixa para os próximos 5 anos. Então, aqui, já tem uma projeção do custo que vai gerar esse novo produto e daquilo que ele quer obter, tá? De lucro, né? De receita sobre esse produto, tá? Então, gente, vocês vão precisar colocar essa tabela lá, tá? Então, vai do mesmo jeito. Vai fazer um parágrafo introdutório, né? Colocar o título aqui da disciplina, faz um parágrafo introdutório, não copia e cola, e sim usa suas palavras. Coloca lá a tabela de previsão, tá? Então, aqui, ele já tem as receitas dos próximos 5 anos, tá? O que ele vai gastar de matéria-prima, o lucro, tá? Aí, diminui as despesas operacionais, tá? Despesas financeiras, a amortização das dívidas, tá? Então, que ele faz uma projeção do fluxo de caixa ali, tá? Então, aí ele tem o fluxo de caixa líquido, né? Dentro de cada período, é esse resultado aqui final, tá? Então, com base nessa informação, o grupo deverá apontar a viabilidade econômica financeira dos investidores, dos investimentos, assim considerando uma taxa mínima atrativa de 10%. Gente, VPL, tá? Ele é um cálculozinho que vocês vão encontrar lá no livro da disciplina de análise de investimento de fontes de financiamento, certo? Então, todas as informações para esse cálculo vocês têm aqui, tá? Vai ter aqui dentro dessa previsão a TMA, que ele vai pedir para fazer o cálculo, já tem aqui que é de 10%, tá? Então, qual o valor presente líquido da VPL, né, da VPL, do projeto de investimento, tá? Então, vocês vão encontrar o valor presente líquido do investimento, certo? E sempre que vocês acham um valor, existe uma... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para a gente ver. Então, existe uma definição, tá? Então, se dá um resultado, menos de 1, uma coisa assim, aí é viável. Se dá mais de 1, não é viável, tá? Então, vocês vão fazer análise de viabilidade dessa informação aqui. Então, vocês vão precisar, depois que fizer o cálculo, fazer o resumo dizendo se é viável, se é viável economicamente, financeiramente, sim ou não, tá? Então, considerando os resultados da VPL do projeto, deve ser aceito ou rejeitado pela empresa. Então, depois que vocês acharem aqui o resultado, vocês vão dizer se o resultado da VPLL deve ser aceito ou rejeitado pela empresa, de acordo com a definição que tem lá no material, tá? Então, enquanto abre aqui, a gente vai, né? Então, se finaliza. Então, primeiro vocês vão fazer o desenvolvimento, que é apresentar a situação problema, que é aquela historinha toda da empresa. Depois vocês vão construir o passo a passo. Depois disso, vocês vão fazer a conclusão e o resumo, tá? Tudo isso tem no modelo que vocês já fizeram no semestre passado. E a referência, tá, gente? Ela já traz aqui, ó. Só é vocês copiarem e colarem, tá? Não precisa nem fazer nada. Só copia e cola lá a referência que já tem aqui para vocês, certo? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Então, gente, primeiro passo, criar o grupo. Em seguida, vão dividir as tarefas, tá? Eu acho que aqui a gente também não vai encontrar o livro porque a disciplina não iniciou. Ah, não, já tem aqui. Então, ó, vamos aqui, que aí a gente vai, vocês vão, só para a gente
para que vocês comecem a visualizar o assunto, tá, gente? Então, ó, essa leitura vai ser importante, primeiramente, para a gente já se preparar para o portfólio, tem matérias que são um pouquinho mais complexas, que não faz parte do nosso dia a dia, como administradores ou como contadores, gestores, tá? E também, tá, para que vocês se preparem para disciplinas, tá? Porque são disciplinas mais complexas e que vocês vão precisar estudar um pouquinho mais sobre o assunto, tá, gente? Então, ó, aqui ele está falando sobre a VPL, certo? Existe o cálculo que vocês vão fazer para resultar na VPL. Deixa um pouquinho aqui mais para baixo, ver se a gente encontra o cálculo. Então, gente, rapidinho vocês conseguem pesquisar no livro, tá? É só vocês apertarem F3 e aí vocês encontram aquele assunto que você está pesquisando no PDF, tá? Deixa eu ver se eu encontro o cálculo aqui. Ó, se a VPL for maior ou igual a zero, né? Projeto aceito. Se a VPL for menor que zero, o projeto tem que ser rejeitado. Então, vocês vão encontrar dentro do material o cálculo para fazer a VPL, tá? Vai apresentar o cálculo, precisa colocar o cálculo escrito aqui, a fórmula e todo o desenvolvimento do cálculo, e em seguida, de acordo com o resultado, vocês vão dizer, tá? Mas é só dizer assim, foi zero e aceito, você tem que fundamentar. Então, você vai ter que explicar o que é a VPL, né? E vai ter que dizer que, de acordo com aquele resultado, se é viável financeiramente e economicamente, sim ou não, tá? Então, vocês vão dizer, de acordo com o resultado, né? Então, vocês vão fazer um textozinho para concluir e responder aqui a questão B. Lembrando que vocês não é para vocês pegarem a pergunta, copiar a pergunta lá no trabalho e responder, não. Tudo tem que ser apresentado através de um parágrafo, tá? De um textozinho, certo? Vocês estão fazendo um artigo científico, tá? Acadêmico, tá? Não é um trabalho, uma atividade que vocês vão responder os questionários. Gente, então, alguma dúvida? Só uma dica aqui de como se vocês quiserem copiando, tá, gente? Se bem que eu vou gravar aqui e mandar isso para vocês, tá? Lá no grupo, já está sendo gravado aqui. Então, só uma dica para vocês construírem tanto o resumo, tá? Como a introdução. Você sempre vai dividir o texto em 3 parágrafos, tá? Onde o primeiro, você vai fazer um resumo apresentando a situação, tá? O segundo, você vai, no caso da introdução, dizer o que você vai fazer. Então, esse trabalho tem o objetivo de fazer uma análise dentro das seguintes áreas. Então, vocês vão descrever 5 etapas. Então, o que é que você vai fazer dentro da etapa 1? Então, bem resumidozinho, né? Porque o resumo e a introdução e a conclusão dentro de um artigo científico, ele não pode ultrapassar uma página. Então, o resumo tem que ficar dentro de uma página. Então, tem que ser 3 parágrafos apenas em uma página para você concluir o resumo. A mesma coisa da conclusão. Estou falando isso dentro do artigo científico porque tem o mínimo de páginas que vocês precisam atingir o máximo, né? O artigo ele não pode ser muito longo porque ele precisa ser objetivo. Então, vocês não podem prolongar no texto, tá? Principalmente na introdução e na conclusão, tá? Então, faz 3 parágrafos em cada um, onde você apresenta aquilo que você, né, um pouquinho da história, tá? Vai contar um pouquinho da história, que vocês foram contratados pela empresa tal, para gerenciar o projeto de um novo produto, que foi isso e isso. No segundo, vocês vão detalhar o que você vai fazer, que é trabalhar as 5 etapas. Então, faz uma frase para cada uma das etapas. E, por último, você vai concluir dizendo o que espera-se com aquele projeto. Então, espera-se com aquele projeto, né, implantar, obter mais lucro, driblar a pandemia, tá? E na conclusão a mesma coisa. Então, só que você vai fazer o contrário, você vai descrever o que já foi feito. Então, vai começar apresentando, né, um pouquinho da melhoria que foi apresentado para a empresa em si, tá? Vai apresentar o resultado de cada etapa aqui, então,
dentro de cada etapa, vocês vão fazer uma frase daquilo que você conseguiu em cada etapa, tá? E por último, você vai concluir realmente dizendo quais foram as melhorias que foram atingidas pela empresa, tá? Então, sempre fazer esse mecanismo, usando esses 3 parágrafos, com essas 3 ideias, tá? Vai ficar fácil vocês construírem essa etapa do artigo, tá? Isso leva também para a vida inteira de vocês, né? Quem quer, em algum momento, quem tem interesse em, em, em seguir a área acadêmica, né? Então, é interessante que vocês comecem a trabalhar isso, porque né, uns estão no 3º semestre, outros no 2º, vocês ainda têm aí o restante da disciplina do curso para trabalhar esse portfólio. Então, quando você monta essas ferramentas, tá, essa ideia central, fica mais fácil para vocês construírem. Então, a cada semestre, vocês vão ficar melhor, tá, na construção desse artigo. Tá, gente? Então, alguém tem mais alguma dúvida? Quer dizer, né? Alguém tem alguma dúvida sobre o portfólio? Estou finalizando aqui a gravação, tá? Mas a gente, se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre o desafio nota máxima ou sobre qualquer